Bem, boa tarde a todos. Nós estamos aqui no Salão Verde, que acredito ser o espaço emblemático para esse debate, que é a questão do fim do foro privilegiado. Afinal, hoje nós completamos 450 dias em que foi apreciado, votado e aprovado na Comissão Especial, projeto que veio do Senado da República, originário de iniciativa do nosso senador, nossa referência no Partido Podemos, o senador Álvaro Dias, e que nós viemos aqui cobrar celeridade para que essa matéria seja levada a plenário e que nós possamos enxergar como cada parlamentar vai se comportar, votar e, logicamente, dar a devida resposta à sociedade. Essa é uma das bandeiras que são irrenunciáveis do Partido Podemos, é uma causa que nós defendemos com muita veemência, com muita energia, afinal, nada mais é do que o eco da sociedade brasileira, que quer se sentir identificada, próxima do seu representante e que acredita que o Congresso deve sim ser essa caixa de ressonância, esse grande mosaico do que é o nosso Brasil, o Brasil sim produtivo, o Brasil do progresso, um Brasil que procura dias melhores para a sua população e perpassa obrigatoriamente pela diminuição da sensação de impunidade, além de outros vetores que nós temos defendido aqui com muito afinco, como é também a economia pública, a austeridade, enfim, o cuidado com as despesas até as primárias que são pertencentes ao Poder Executivo. Não à toa, nós somos dos primeiros partidos políticos a defender a manutenção do veto 52, a manutenção dos 30 bilhões e 100 milhões nas mãos do Poder Executivo e não permitir que aconteça aqui na nossa casa um crime legislativo em relação a essa matéria da Comissão Mista de Orçamento. Nós estamos aqui acompanhados de parlamentares, deputados federais da nossa bancada, o deputado Roberto de Lucena, que sempre encampa matérias como essa, nosso ex-líder e deputado atuante, deputado José Nelto, que também já se manifestou em várias outras oportunidades a respeito desse tema, e o nosso senador Álvaro Dias, que não somente fala pelo nosso partido, mas pelo grupo de renovação, de independência, de mudança no Senado da República, que tem conseguido capitanear essas pautas e capitalizar o anseio da sociedade, impedindo que outros arroubos possam acontecer no nosso parlamento. Então, hoje, esse manifesto traduz a vontade da população, o anseio da sociedade e o desejo desses parlamentares, que são muitos que querem que essa matéria seja colocada em pauta e não possamos permitir um estelionato legislativo também em relação ao veto 52, mas sobretudo nesse tema em relação ao fim do foro privilegiado, que já está há 450 dias dormitando em berço esplêndido, sendo que nós já poderíamos ter iniciado esse debate dentro do plenário e, quem sabe, aprovado e entregado para a sociedade mais uma pauta de extrema importância e relevância, como vocês podem observar. Nós vamos passar a palavra de imediato aqui ao nosso senador Álvaro Dias para que ele possa tecer suas observações, certamente as suas reivindicações, afinal, uma das pessoas mais legítimas na nossa história recente para tratar de temas como esse. Muito obrigado, Léo. Bom, primeiramente, destacar essa iniciativa do Léo Moraes, que é o nosso novo líder na Câmara dos Deputados, sucedendo ao José Nelto, que brilhantemente exerceu a função até há poucos dias, e também do nosso Roberto Lucena, deputado de São Paulo, que muito bem representa o nosso partido na Câmara dos Deputados. 450 dias de gaveta. Qual é a justificativa? Quantas promessas já foram feitas? Quantos anúncios de que o fim do foro privilegiado seria levado à deliberação no plenário da Câmara dos Deputados? Chegou à Câmara em junho de 2017. Se tivesse sido aprovado já naquele ano, muitos parlamentares não disputariam a eleição em 2018, porque estariam sendo julgados em primeira instância e em segunda instância seriam apanhados pela lei da ficha limpa e estariam impedidos de disputar a eleição. Mas as promessas se sucederam. Em 2017 o projeto chegou
levou tempo para passar pela Comissão de Justiça, mais tempo para passar pela Comissão Especial e está pronto para o plenário. Bastam 2 votações, primeiro e segundo turno, no plenário do Senado Federal, da Câmara dos Deputados, para que o projeto seja aprovado. Aí nós daremos um salto civilizatório. O fim do foro privilegiado é um passo importante na direção de uma nova justiça onde todos seremos iguais perante a lei. Afinal, é o que dispõe a Constituição no seu artigo 5º. Hoje, o artigo 5º da Constituição é uma falácia, é uma mentira, porque um outro dispositivo no corpo da própria Constituição estabelece esse privilégio que hoje alcança mais de 55 mil autoridades no país e no mundo todo. Não há nada que se assemelha a esse, infelizmente temos que afirmar assim, a esse dispositivo que confere a possibilidade de uma verdadeira casta de privilegiados em nosso país. É por isso que ficamos com a impressão que não somos uma república. A nossa república, muitas vezes, mais se parece com um império, porque passa a ideia de que um grupo assume o poder para preservar os seus privilégios e ignora os direitos, as necessidades de toda a população. E aí se estabelece a desigualdades sociais imensas, mas nesse campo da legislação criminal, há essa desigualdade revoltante, porque alguns estão acima dos outros. Há infelizmente, um patamar especial para mais de 55 mil autoridades no Brasil. E qual é a consequência disso? É a impunidade. O que ocorreu durante esses anos da Operação Lava Jato? Vamos aos números. Em primeira instância, 285 condenações com mais de 3 mil anos de cadeia. No Supremo Tribunal Federal, os protegidos pelo foro privilegiado, dos protegidos pelo foro privilegiado, apenas um parlamentar foi condenado e está preso. 1 contra 285. Esta é a diferença do foro. É por isso que constantemente perguntam: por que fulano vai preso e ciclano está solto? O ciclano está solto porque o foro privilegiado o protege. Porque nós temos parlamentares presos, ex-governadores presos, porque perderam o mandato. Ministros foram protegidos pelo foro privilegiado. Deputados foram protegidos pelo foro privilegiado, até que tiveram a cassação do mandato e foram presos. No Rio de Janeiro são, se não me falha a memória, 5 ex-governadores presos, porque não tinham mandato. Se tivessem mandato, estariam cobertos por esse manto protetor do foro privilegiado. E há algo muito grave. O foro privilegiado estabelece uma espécie de conluio entre o Supremo Tribunal Federal e o Senado Federal. Por quê? Só o Supremo Tribunal Federal, em razão da legislação, tem a prerrogativa de julgar e condenar senadores. E, de outro lado, só senadores possuem a prerrogativa de julgar e condenar ministros do Supremo Tribunal Federal. A consequência, portanto, do foro privilegiado é esse atraso, é esse retrocesso, esse conluio que se estabelece. E o combate à corrupção se torna prejudicado. Nos últimos meses, nós tivemos retrocessos deploráveis no combate à corrupção. E nós poderíamos enumerá-los aqui, mas não queremos ser cansativos. COAF, Receita Federal, Ministério Público, Polícia Federal, instituições antes absolutamente independentes, autônomas, fortalecidas, dando sustentação oficial à Operação Lava Jato.
nos últimos meses, o retrocesso. Hoje, a Operação Lava Jato não é mais a mesma. Perdeu força. Fragilizou-se a Operação Lava Jato por ação de uma conspiração urdida num verdadeiro acordão envolvendo comandantes dos 3 poderes no país. Nós não podemos ficar calados diante desse quadro de retrocesso que há no Brasil, porque, acima de tudo, a população prioriza o combate à corrupção. Muitos se elegeram, quase todos se elegeram, pregando o combate à corrupção. Depois de eleitos, se esqueceram dos compromissos. Certamente a população não vai esquecer e vai apresentar essa conta no momento adequado. Está chegando aqui também o deputado Simval. Nós estamos aqui, portanto, nesse ato comandado pelo líder Léo Moraes, para enaltecermos aqueles que nas redes sociais estão exercendo o seu poder de pressionar o Congresso para que esse projeto seja votado. Nós falamos ultimamente muito na prisão em segunda instância. Foi o maior golpe contra a Operação Lava Jato, a decisão de 6-5 do Supremo Tribunal Federal, que impossibilita agora a prisão após condenação em segunda instância. Este foi o golpe brutal contra a Operação Lava Jato. É preciso restabelecer a prisão em segunda instância. Nós estamos trabalhando para isso. Nós que estamos aqui, o Podemos, o Muda Senado, nós estamos empenhados em restabelecer a prisão em segunda instância. O Brasil é o único país no mundo que tem o quádruplo grau de jurisdição. Isso nos envergonha, isso nos humilha. E é por essa razão que é nosso dever trabalhar para restabelecer a prisão em segunda instância. Portanto, essas duas vertentes, de um lado a prisão em segunda instância, do outro lado o fim do foro privilegiado, é o avanço que o país requer, exige, é o salto civilizatório indispensável para o Brasil se tornar uma grande nação. Léo, você está com o comando e prossegue aí. Bem, nós vamos ouvir agora os nossos colegas deputados federais, a começar pelo deputado Zé Nelto. Vai lá, Zé Nelto. Boa tarde. Nós, o Podemos, respeitamos a imprensa do Brasil. Tratamos a imprensa com respeito. A imprensa merece todo o respeito numa democracia. Só os ditadores não gostam da imprensa livre. Por isso, o nosso apoio a esta matéria tão importante para a nação brasileira, o fim do foro privilegiado. Quem não quer o fim do foro privilegiado é porque tem medo da justiça, é porque realmente não quer um país sério, e é preciso acabar com esse privilégio de 55 mil autoridades no Brasil, que esconde atrás do foro da vergonha. E o senador Álvaro Dias é a nossa referência no Senado da República e no Brasil. E também, como membro da comissão da prisão em primeira e segunda instância, foi outra bandeira também comandada pelo nosso partido, pelo Podemos. E gostaria de pedir à imprensa nacional, juntamente conosco, que pudesse colocar o placar quem é favorável ao fim do foro privilegiado. Muito obrigado. Nós vamos encerrar nesse momento a coletiva. Agradecemos a presença de todos, a repercussão de um assunto tão sério, e por conta de outras atividades aqui no nosso plenário e também na galeria, não faz muito sentido nós prejudicarmos esses eventos e essas ações. Muito obrigado, e somos todos favoráveis que quebremos o foro privilegiado, 450 dias, não podemos esperar que cheguemos aos 1.000, aos 2.000, aos 3.000 dias, tá? Todos, uma boa tarde, muito obrigado. Muito obrigado a todos aí. Obrigado. Obrigado.